Olá pessoal, nesse exercício uma empresa de transportes mantém uma linha de ônibus que partem de um terminal, percorrem um trajeto de 30 quilômetros e retornam para o mesmo terminal. Ele fala que a velocidade média de cada ônibus nesse trajeto é de 20 quilômetros por hora. E ele também informa aqui no enunciado que o intervalo de tempo que cada ônibus leva para sair do terminal é de 20 minutos. Então essa empresa vai disponibilizando ônibus para fazer esse trajeto a cada 20 minutos. E o exercício quer que a gente encontre qual é o número mínimo de ônibus necessários para essa empresa conseguir cumprir esse cronograma, que seria fornecer ônibus, o cronograma é fornecer ônibus a cada 20 minutos nesse trajeto. Então, pessoal, para a gente conseguir calcular esse valor, primeiro a gente precisaria definir o tempo que cada ônibus leva para fazer esse trajeto. Como nós conhecemos a velocidade média de cada ônibus, fica fácil de definir esse tempo. A gente poderia pensar da seguinte forma: se a velocidade média é de 20 km por hora, cada ônibus percorreria, em média, 20 km a cada 1 hora, a cada 60 minutos. Porém, o trajeto que eles estão desenvolvendo tem uma distância de 30 km. Então, esses ônibus vão levar um tempo T aqui para cumprir esse percurso. Resolvendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz, eu vou ter 1.800 sobre 20. Então, nós temos aqui 90 minutos. Esse é o tempo que um ônibus leva para sair do terminal rodoviário aqui e retornar para ele, 90 minutos. Então, como que a gente poderia pensar, né? Vamos tentar visualizar a situação, deixar ela bem clara e depois eu até mostro para vocês uma continha mais rápida para matar essa questão. Vamos supor que num determinado dia a empresa vai começar a fornecer os serviços dela ali. Então, no tempo zero, naquele determinado dia, no instante inicial, ela vai fornecer o primeiro ônibus. Depois de 20 minutos, essa empresa tem que fornecer mais um ônibus. Depois de 20 minutos, tem que estar partindo ali do terminal o segundo ônibus. Depois, no tempo 40, após 20 minutos daqui desse segundo ônibus, tem que estar saindo mais um. Então, no tempo 40, está saindo o terceiro ônibus. Depois, mais 20 minutos, no tempo 60. Tempo 60 minutos, tem que estar saindo um quarto ônibus. Depois, mais 20 minutos, no tempo 80. No tempo 80 minutos, vai ter que estar saindo um quinto ônibus. Notem aqui, pessoal, que até esse tempo 80 não deu tempo do primeiro ônibus fazer todo o seu trajeto. Ele leva 90 minutos para cumprir o seu trajeto, ele ainda não retornou. Porém, na hora de sair o próximo ônibus, após 20 minutos, o próximo ônibus teria que sair aqui no tempo 100. No tempo 100, o primeiro ônibus já vai ter conseguido cumprir o seu trajeto. Então, ele já vai ter retornado. Então, a empresa pode repetir o primeiro ônibus que começou a jornada ali de serviço daquele dia. Então, isso, pensando na condição do exercício de número mínimo de ônibus, Ela quer comprar um número para cumprir, um número mínimo para cumprir esse cronograma dela. Então, olhando aqui nesse rascunho da situação, a empresa precisaria de no mínimo 5 ônibus para conseguir cumprir o seu trajeto, que seria então aqui a resposta da alternativa A. O que a gente poderia fazer, pessoal, para não precisar fragmentar todo esse em partes aqui os trajetos, Se fosse um intervalo de tempo mais longo, ficaria talvez mais demorado. A gente poderia pensar no seguinte:
90 minutos é o tempo que os ônibus levam para fazer o percurso, e a empresa ela quer liberar um ônibus a cada 20 minutos. Então, nesse tempo que um ônibus fica rodando, que seria 90 minutos, quantos ônibus a empresa precisaria estar liberando nesse trajeto? Então, fazendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz, a gente teria 90 sobre 20. Então, a empresa precisaria fornecer 4 ônibus e meio para cumprir a risca esse cronograma que ela está sugerindo. Se a empresa fornece, mas só que não tem como a empresa fornecer 4 ônibus e meio, né? E aí se a gente pensa assim, se a empresa fornece somente 4 ônibus não seria o suficiente, porque para dar exatamente um ônibus a cada 20 minutos, ela precisa de 4 ônibus e meio, não menos. Então, como não dá para a empresa comprar meio ônibus, ela vai precisar então de 5 ônibus para conseguir, 5 ônibus completinhos para conseguir cumprir o seu programa, né? Se ela tivesse disponível somente 4 ônibus, ela não conseguiria atender essa demanda, né? Esse cronograma que ela sugeriu. Beleza, pessoal? Então aqui, a alternativa A, 5 ônibus.